É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, amigas e amigos, eu tô chegando com tudo na tarde dessa terça-feira, com muitas informações do nosso Flamengo, que começou, né, essa Copa do Mundo de Clubes com o pé direito, vencendo e vencendo bem a equipe do Esperance, né, uma bela atuação do Jorginho, a Arrascaeta decidindo, mais uma boa partida do Varela, tem muitas informações e mais, meia argentino Rodrigo Garro deu sinal positivo e o Flamengo promete formalizar uma proposta. Assista esse vídeo aqui até o final, tem muitas informações. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Rodrigo Garro cairia como uma luva nesse time do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Mas agora, vamos assistir esse conteúdo aqui, vamos ver, né, o Flamengo, essa bela vitória do Mengão. Dê só uma olhada. Mas vamos falar agora de Flamengo, uma vitória tranquila na estreia contra o Esperance da Tunísia, que encheu o torcedor rubro-negro de esperança, hein? Tinha o fantasma do primeiro jogo. Monstro, fantasma tunisiano, seja lá o que for. A gente sabe que a vezes as estrelas nesses tipos de campeonatos são um pouco difíceis, principalmente pela ansiedade. Tinha o risco de perder a paciência contra uma defesa tão fechada, uma partida tão pegada. Gerson, Arrascaeta, Plata mais tarde, onde havia criatividade e o Esperance fazia falta. Mesmo assim, o Flamengo dava a impressão de ter tudo sob controle. Tudo calculado, mas não friamente, porque o Felipe Luiz vibra em campo e abre mão de casaco até em noite gelada. Analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo. Colocam os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. O homem tinha um plano e contava com uma novidade na escalação. Jorginho, único reforço do Flamengo para a competição. Nem parecia a primeira vez dele com essa camisa. Qualidade com a bola, autoridade com o time, intimidade com o sistema de jogo. A minha primeira impressão é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. Ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores. A jogada do primeiro gol começou com ele. Um passe pro Arrascaeta, que achou o Varela na direita, que cruzou pro Luiz Araújo, que tocou de primeira pro Arrascaeta, que fez o 13º gol dele na temporada. Jogada de Varela, cruzamento, Luiz Araújo, pra trás, de primeira. Arrascaeta manda pro fundo da rede do Esperance. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve mais duas chances. Com Gerson. A bola voltou no Gerson, aí Gerson espalma a mensagem do goleiro. E com o Arrascaeta. Olha o Luiz Araújo, subiu pra tirar o zagueiro, voltou no Arrasca, bateu pro gol, Berriá cortou. No início do segundo tempo, o Ayrton Lucas fez tudo certo e cruzou pro Pedro, que passou da bola e chutou mal com a perna esquerda. Pedro pedindo cruzamento, olha o Pedro, espalma o goleiro. O camisa 9 do Flamengo só conseguiu finalizar 2 vezes no jogo. Refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não tá tão fino como a torcida reconhece, mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma. Por uns 15 minutos, o Esperance até ameaçou o Flamengo. É o cara mais perigoso! 2 vezes com o atacante argelino Belaili. O melhor atacante dos caras! Rossi joga pela linha de fundo. Mas a tranquilidade veio nessa jogada com o Varela. Um lindo passe de primeira do Jorginho e um chute sob medida do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança pra bater bonito. De canhotinha. No canto direito do Ben Said, que saltou, mas não chegou. Desse jeito, ó, o placar ficou igualzinho ao do primeiro jogo do grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Chelsea 2, Los Angeles FC 0. Só que o Flamengo levou apenas um cartão amarelo contra 3 do Chelsea. E isso põe o time brasileiro na liderança. Olha, jogadores do Flamengo já estavam de olho no próximo adversário da competição. Deu para acompanhar um pouquinho hoje, mais pelo horário do jogo que a gente estava descansando. Mas sabemos que cada jogo vai ser pedreira, não tem jogo fácil. Agora é pensar no Chelsea, um grande jogo que a gente tem pela frente. Acho que o jogo que todo mundo está esperando, né? E a gente também. De qualquer maneira, foi uma vitória tranquila. Eugênio Leal, o professor Celso foi bonzinho demais com a nota no Jorginho. O André Donk foi muito rigoroso ao dizer que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Diga lá, Eugênio, e traga também a sua análise, por favor. Bel, olha, eu acho que a vitória sobre o Esperance era esperada.
Começou bem, Rogério. Começou bem. Eu entendo o professor, acho que o Jorginho fez uma atuação que deu a todos a impressão de que ele já estava no clube antes. E isso é mérito da contratação. Não à toa o Flamengo está atrás do Jorginho já há meses. Desde a chegada do José Boto, né? Eles identificaram que o Jorginho era um jogador com a característica que se encaixava no meio-campo do Flamengo. E foram trabalhar esse jogador, foram buscar esse jogador e colocaram. Por isso, a gente não percebe nenhuma diferença. Pelo contrário, o Jorginho jogou melhor do que vinha jogando o De La Cruz e dificilmente sairá do time quando o De La Cruz tiver condições de voltar. Essa é uma questão, porque ele consegue dar mais mobilidade ao time do que o De La Cruz, que não tem jogado um grande futebol. Tem sido quase que burocrático o De La Cruz nessa temporada. E o Jorginho foi mais. O De La Cruz já está há tanto tempo, e aí chega o outro jogador, que obviamente é muito bom, todo mundo conhece, mas em um jogo já rende mais do que o outro que está lá há um tempão. É isso. Não é curioso? Porque o De La Cruz não vem bem desde a Copa América do ano passado. Lesões, problemas físicos e tal. Não está conseguindo jogar. E o Jorginho chegou lá, deu assistência, né? É um posicionamento que você raramente vê o De La Cruz fazer. Chegaria ao lado da área pela direita e fazer o passe. Então ele ajudou o time, ele entregou mais para o time do que o De La Cruz vinha entregando. Mas eu acho que é isso, porque é um jogador que foi pescado. É a contratação que não é a esmo, é uma contratação certeira. Estudada, né? Estudada. Aquela que você cirúrgica. Eu quero um jogador para fazer isso. Esse cara vai chegar e vai entregar. Então foi muito bem. Não vai sair do time, assim. O De La Cruz está inteiro. A não ser que seja por questões físicas. Sequência de jogos e tal, mas eu acho que ele já mostrou mais do que o De La Cruz no jogo de ontem. O Flamengo foi aquele que a gente conhece. Um time que começa muito forte, subindo marcação, pressionando a saída de bola do adversário, sufocando o adversário. É assim em praticamente todos os jogos, né? Acho que o que impressionou foi que ele, num ambiente diferente, num Mundial de Clubes, fora de casa, contra um time que estava apoiado por uma grande torcida. Impressionante a torcida do Esperance ontem. Do Flamengo também estava muito grande, mas a do Esperance acho que conseguiu fazer mais barulho ali. A toada deles é a mesma, se o time está no ataque, na defesa, no meio campo, se está para fazer o gol, se está para tomar o gol. É a mesma toada da musiquinha deles. Eles não mudam. Então, assim, o Flamengo não sentiu nada do ambiente externo, ele jogou o jogo dele. Sabe, é o jogo de imposição. O primeiro tempo foi... O que a gente acha é o seguinte, controlou o jogo, não permitiu nada no primeiro tempo ao Esperance, mas, por outro lado, finalizou menos, criou menos situações de gol do que a gente imaginava a partir do controle de bola que o Flamengo teve. E é algo que também acontece muitas vezes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a bola, mas ele não consegue gerar tantas situações de gol como poderia. Eu acho que a questão de incluir mais o Pedro nisso é um problema que eu acho que tem a ver com o fato de o Pedro ter voltado de lesão ao longo do semestre, não ter ainda se fixado exatamente como o titular do comando do ataque. Para mim, o Felipe Luiz esse ano, na ausência do Pedro, a primeira parte, com o Bruno Henrique ali na frente, ele moldou o Flamengo para o Arrascaeta ser o cara da finalização. Tanto que o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo no ano. E ontem, mais uma vez, foi ele que apareceu livre na área. Ele tem um senso de colocação muito bom. Ele percebe que os zagueiros estão mais marcando realmente o centroavante. Ele consegue sempre um espaço na área para finalizar. E ele pega muito bem na bola, não é fácil, não. Mas fez um gol fácil. Ele tem calma. Além de categoria, ele parece muito frio na hora de finalizar, né, o Arrascaeta? Porque tem muita gente que numa bola como aquela daria um bico na arquibancada. Não, ele consegue colocar no gol. Então, é um time que está moldado para isso. Só que a gente... Acho que a grande impressão é essa, né? Poxa, poderia estar gerando mais gol, mais situação de gol. E aí, no segundo tempo... Desculpa. O time perde um pouco do viço. É claro que tem os movimentos do time adversário também, né? Que abriu um jogador de cada lado, veio com modificações no intervalo, e especialmente ali pela ponta esquerda com o Belaïli, ele consegue o tempo inteiro tá gerando problemas no segundo tempo para o Flamengo, que começa a perder algumas bolas no meio de campo que não estava perdendo no primeiro. O adversário sobe marcação, que é uma questão para o Flamengo.
está acostumado a ver os adversários baixarem sua linha, ficarem ali atrás com medo. Quando o adversário, o Central Córdoba, deu uma aula disso no Flamengo, no Maracanã, quando ganhou, sobe a marcação, pressiona lá na saída de bola. O Flamengo tem alguma dificuldade. E ele começou a ter um jogo no segundo tempo, no meio do segundo tempo ali, que estava preocupante. O time adversário foi crescendo, foi finalizando. Tanto que no primeiro tempo finalizou uma vez só, no segundo tempo finalizou 5 vezes. E aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Quando ele mexe no time, ele não tem mais aquele controle de jogo, ele passa a colocar jogadores que são mais verticais. Então, entram jogadores como o Bruno Henrique, como o Michael, como o Plata, que não são exatamente jogadores de troca de passe, mas são jogadores mais de velocidade. O Flamengo consegue o gol numa belíssima jogada, é um passe magistral do Jorginho. Por isso eu concordo com o prof, a nota tem que ser boa para ele. Não é um passe simples, não. Você vê que a velocidade que ele dá o passe, velocidade e precisão, mas a velocidade é o que quebra a defesa. A defesa está esperando ele dominar para pensar, ele já toca de primeira. É velocidade em todos os sentidos, de raciocínio e de execução, né? Exato. Eu acho que a nota aumenta, eu concordo com a nota muito boa, por causa da circunstância. Qual é a circunstância? Uma estreia. O cara nunca jogou com esses caras. E no momento difícil, Quantos jogadores estreiam assim, parecendo que tá jogando há meses ou há anos com os E é o gol que resolveu o jogo. O cara Matou o jogo ali, ali matou o jogo, exato. E é ali, um cara a bela finalização do Luiz Araújo. Quando ele chega, se falava muito das valências dele, não como esse quase meia que ele se apresentou. É verdade. Como um esse é um volante. ótimo ponto. Toda hora se falava dele como volante. Ele é mais que isso. E eu lembrei do nosso critério placar, 10 para Deus, 9 para Pelé. Daí para baixo a gente estuda. Pelé não era um deus da bola? 10 para Deus, 9 para Pelé. Da bola, especificamente. Aí, no geral, é só para Deus. Mas é isso, eu achei uma boa estreia do Flamengo. Com os sustos que levou ali no segundo tempo, não foram tantos, mas aquele ponto esquerdo ali deu trabalho, mais do que se imaginava. Mas ganhou 2-0, tira o peso da estreia e vai para o jogo com o Chelsea para tentar, por que não, né? Tentar o primeiro lugar do grupo. Já. Viu que dá para ganhar do LAFC, então o Flamengo vai passar de fase, provavelmente, é quase certo. E aí tentar se conseguir o primeiro lugar. É claro que o buraco é mais embaixo, é uma outra circunstância. Daqui a pouco a gente pode falar sobre o jogo do Chelsea. Mas tem que pensar nisso, tem que sonhar com isso. É importante o primeiro lugar para fugir do Bayern, não é isso? Porque aí, ontem nós tivemos uma amostra de Boca e Benfica, apesar do equilíbrio entre eles, um jogo mais acessível ao Flamengo do que o Bayern, né? Você já vem de uma chave com o Chelsea, aí cai com o Bayern. Não é fácil. Né? O Então, Bayern que ser primeiro seria muito interessante. estreou com 10-0 sobre o Auckland, né? Olha, temos a participação da galera na... Nação Rubro-Negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Rodrigo Garro tem o desejo de sair do Corinthians e o Flamengo, já sabendo dessa situação, promete formalizar uma proposta ao staff do atleta, né? O jogador tem o desejo de vir jogar aqui no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo, é um belo de um time, né? É uma equipe muito qualificada, então assim, o Rodrigo Garro chega pra ser titular dessa equipe ao lado do Arrascaeta, né? Revezando ali, né? Dividindo responsabilidade, hora entra o Arrascaeta, hora entra o Rodrigo Garro, é um canhoto, um cara decisivo, é desse tipo de jogadores que o Flamengo precisa ir atrás, e assim, eu tô muito confiante, né, deu um sinal positivo, o Rodrigo Garro, né, acenou positivamente, tem um desejo de vir jogar no Flamengo, mas eu quero saber de vocês acham que vale a pena o Flamengo abrir os cofres para contratar esse meia argentino que não vai continuar no Corinthians? Informação lá de São Paulo tá dando conta de que o jogador quer sair do Corinthians por tudo, tá dando uma guerra lá muito grande, né, a gente não sabe quem é o presidente, Corinthians cada vez mais se afundando em dívidas, então assim, o jogador quer sair desse cenário e acredita que o Flamengo poderá potencializar, né, o seu futebol e quem sabe, né, chegar num gigante europeu. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Rodrigo Garro com a camisa do Flamengo. E mais, o que vocês acharam sobre essa estreia do Flamengo, né, na Copa do Mundo de Clubes? Aprovaram, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!